Gênesis 44, meus queridos, olha, irmãos, o desenrolar dos acontecimentos vai chegando ao seu clímax, né, ao seu momento mais dramático. Os irmãos haviam chegado no Egito, no capítulo 43. José chorou, se emocionou muito quando viu seu irmão caçula, convidou os irmãos a comerem na sua casa e deu a Benjamim, inclusive, uma porção maior, né, uma porção especial. E eles agora estão voltando para Canaã felizes. Só que José queria que os seus irmãos voltassem. Ele ainda estava naquela busca daquele arrependimento, daquela mudança. Então ele manda que na porção de mantimentos que Benjamim estava levando fosse colocada a sua taça de prata. E eles vão embora. A Bíblia diz que no caminho, mensageiros da parte de José, da parte do governador, vão até os irmãos de José e dizem: olha, um de vocês roubou a taça de prata do governador. Eles começam na mesma hora a dizer: não, nenhum de nós seríamos capazes de fazer isso, somos homens honestos. Inclusive, aquele que tiver roubado essa taça pode ser morto. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que aquele mensageiro diz: não, morto não será, mas aquele que for encontrado em sua mão a taça, ele será escravo, vai ficar no Egito como escravo. Um a um, os sacos começam a ser abertos e, por fim, a taça é encontrada justamente no saco de mantimentos que estava sendo levado pelo caçula Benjamim. Havia um propósito nisso. Os irmãos se humilham, ficam muito envergonhados e voltam para o Egito, voltam para a cidade a fim de receber a sentença. Quando lá chegam, José ele começa a provocar os irmãos, dizendo: por que vocês fizeram isso? Eu tinha o poder de adivinhar que um de vocês iria fazer isso. Então os irmãos dizem: olha, todos nós seremos seus escravos. E José diz: não, vocês não serão todos meus escravos. Apenas aquele em cuja sacola foi encontrada a minha taça. Os outros podem voltar embora para Canaã, mas esse jovem Benjamim ficará comigo. Nessa hora acontece aquilo que José tanto esperava ver. O seu irmão Judá, não à toa, aquele que viria a se tornar a tribo real de Israel, ele se aproxima de José e, numa atitude de muita humildade, ele confessa a José seus pecados, os pecados dos irmãos, dizendo: olha, nosso pai não vai sobreviver se caso esse jovem não voltar, então eu estou aqui me oferecendo para ficar no lugar dele. Deixe ele ir embora e eu ficarei no lugar dele. Irmão, essa atitude de Judá também representa a atitude de Cristo. Pensa, irmão, que nós éramos escravos e condenados pelos nossos erros, mas o Senhor Jesus nos substituiu na nossa culpa. Filipenses diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma humana, se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, a atitude do Senhor Jesus é a maior atitude de humildade que alguém já teve. A humildade, irmão, vai fazer você grande e abençoado. Já falei muitas vezes, talvez até nas mensagens já tenha citado isso, mas eu entendo que não há uma virtude que torne você tão parecido com Jesus do que a humildade. O homem, quanto mais humilde, mais parecido com Cristo ele é. E aí, irmãos, a palavra de Deus várias vezes vai nos dizer que aquele que se humilha será exaltado. Não é aquele que é humilhado, porque o Filho de Deus jamais será humilhado. Mas se o Filho de Deus for humilde, uma pessoa humilde é aquela que se humilha, é aquela que reconhece sua dependência de Deus. Quando um filho de Deus se humilha, irmão, a Bíblia diz que ele é exaltado. Judá naquele dia se humilhou. Ele disse: eu fico no lugar do jovem,
Por favor, deixe-o ir. Todos nós ficaremos se necessário for, mas deixe o jovem voltar para o pai. E é nessa hora, meus irmãos, na hora em que Judá reconhece seus pecados e se humilha, que José é quebrantado, é que José olha e vê o verdadeiro arrependimento dele e o arrependimento de seus irmãos, eu creio, e ele então decide se dar a conhecer aos seus irmãos. É claro que nós veremos isso apenas no próximo capítulo, no capítulo 45. Mas eu queria deixar essa meditação para você. Você quer que Deus se revele a você? José ali, ele representava Jesus, o governador. Você quer que aquele que governa todo o universo, Jesus Cristo de Nazaré, ele tire, vamos dizer assim, o véu e ele se revele a você, mostre o poder? Pastor, eu quero mais que tudo, se humilhe. Se você se humilhar, a Bíblia diz, né, que a poderosa mão de Deus vai te exaltar. Fica com essa palavra no coração. E eu oro abençoando todas as pessoas em todos os lugares que vão receber essa mensagem. Que você, meu irmão, seja fortalecido na fé e seja abençoado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a paz seja com todos.